Das contas, somos mortos disfarçados de vivos. Quantas almas mortas você conhece? Enfim, somos todos almas mortas. Frases, elas basicamente introduzem o livro Almas Mortas, do Nikolai Gogol. A gente vai falar algumas curiosidades sobre ele, mas eu quero ler um trecho para vocês e explicar desde então a premissa do livro e o como esse livro deveria ser lido na atualidade. Como ela reflete muito bem a alma, o comportamento e principalmente a nossa sociedade corrupta. As tentações abundam. É o espírito do mal que deve dirigir o mundo. Palavra. Tudo contribui para desencaminhar o desgraçado povo, o tabaco e o resto. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu tento te convencer a ler um livro que eu acho que vai ser sim essencial para a sua vida, para você refletir sobre determinadas coisas, e o livro da vez é Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Mas antes da gente falar curiosidades sobre o escritor, a gente conhecer um pouco sobre ele e sobre a obra, eu queria que vocês se inscrevessem, me acompanhassem por aqui, curtissem o vídeo desde então, para a gente poder aprender muita coisa aqui junto. Isso não vai custar nada para você e me ajuda muito. A primeira curiosidade, inclusive é muito curioso porque faz ali lembrar do livro, mas a primeira curiosidade que eu tenho para contar para vocês sobre o Nikolai Gogol é que ele tinha catalepsia, ou seja, ele tinha uma condição que ele poderia parecer estar morto, mas não está. E ele, inclusive, tinha tanto medo disso que ele pediu que velassem ele, e ele foi velado por dias, né? E ele realmente ali não acordou. E o curioso é que anos depois foram abrir o túmulo dele e o caixão estava todo arranhado, ou seja, há uma grande probabilidade de que ele foi enterrado vivo. A curiosidade é que Almas Mortas teria uma continuação, ou seja, ele não teria só 400 e poucas páginas, o que já é muito, mas ele ia ali em um surto depressivo, meio maluco das ideias, ele jogou fora e não reescreveu mais a sua história. Para ele, o livro em si, ele não era necessariamente uma história, era para ele como se fosse uma prosa, né, uma poesia, porque ele refletia sobre a Rússia, tão bela, mas tão corrupta, tão destruída por dentro. Então, ali, quando você vai acompanhar o personagem principal, você entende isso, porque se ambienta muito numa Rússia sofrida, numa Rússia pobre. A gente consegue perceber isso. Nikolai Gogol, ele influenciou pessoas como Dostoiévski, Chekhov e Kafka. Então vocês imaginam o quanto o livro dele realmente é bom. Outra curiosidade que faz muito sentido lendo Almas Mortas é que ele era muito vidrado com essa coisa de salvação e religião. Ele acreditava que precisava falar para as pessoas, purificar as almas delas. Eu acho que faz muito sentido quando você lê Almas Mortas. É como se fosse um grito de não ajam desse jeito, tomem cuidado com as almas de vocês e não com o corpo, com a matéria, com a coisa física, com o físico, com a busca pelas riquezas, por poder, por posses. Eu acho que esse livro é um lembrete de que ele realmente se preocupava com a coisa certa. Coisa essa que nós deveríamos nos preocupar também, principalmente nos dias de hoje. Agora vamos para a história. Bom, vocês devem estar se perguntando quem são as almas mortas. Esse livro, ele é um livro de terror até a segunda página. Inclusive foi um livro que eu indiquei aqui para vocês no mês do horror, porque eu realmente fiquei presa ali nas primeiras páginas. Na verdade, as primeiras páginas, elas estavam um pouco confusas, um pouco difíceis de entender, de eu me localizar, mas depois eu fui colocada em um cenário onde o suspense me prendeu. Bom, um homem sai ali pela Rússia, por várias cidades, entrando em casas, conhecendo pessoas, conversando com elas, e no fim das contas ele só quer uma coisa: ele quer comprar almas mortas. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. E aí você fica, mas como assim ele quer comprar almas mortas? Como assim? O que ele vai fazer com isso? E aí, por um período,
você vai ficar ali se questionando e a leitura vai ficando mais gostosa, você vai querendo ler. Tanto que eu li consideravelmente rápido o livro, por ele ser um livro consideravelmente também longo, porque eu fiquei presa nesse suspense. Só que depois a gente entende quem são essas almas mortas, ou será que a gente não entende? Porque quem são essas almas mortas? Bom, ele sai comprando ali camponeses mortos, sim. Tem um fazendeiro ali, tem uma pessoa que tem uma propriedade, e tem camponeses, tem, enfim, trabalhadores, e ele compra essas almas para que ele possa registrar elas no nome dele, e aí ele consiga dinheiro, digamos assim, né? Ou seja, a pessoa vende ali por um valor e ela não vai ter que pagar o imposto, né? Ou seja, ele tenta lucrar em cima das almas mortas. Mas será que as almas mortas são realmente essas almas que ele vai comprando? Ou ele estava falando de todos os personagens? Nikolai Gogol estava querendo falar: olha, você provavelmente é uma alma morta. Eu sou uma alma morta. E ali a gente vai conhecendo os personagens. É muito curioso porque a maioria das pessoas aceita. Elas assustam um pouco, mas elas aceitam, afinal de contas é dinheiro, não é mesmo? Então elas aceitam ali trocar dinheiro pelas almas mortas desses camponeses. E só que num dado momento, ele tá ali numa festa, e o que acontece? As pessoas começam a falar: ai, nossa, aquele lá é Titikov. Aquele lá é Titikov, que não sei o quê. Aquele é provavelmente o homem que está comprando as almas mortas. O que ele quer fazer com isso? Porque ele não explica, né? Ele só quer comprar as almas mortas, ele só quer registrar elas. E é muito curioso porque as pessoas. É aquilo, né? De sinalizar a virtude, de mostrar que é moral. Todo mundo aponta o dedo para ele e fala: olha que absurdo que ele está fazendo, tudo de ruim que está acontecendo na cidade é por causa dele. Onde já se viu comprar almas mortas? E na verdade, essas pessoas aceitaram, boa parte das pessoas aceitaram vender essas almas mortas. Então, será que Titikov realmente era um homem ruim? Era, de certa maneira, né? Eu não diria ruim, mas ganancioso. E aí tem a segunda parte do livro, né? Aqui eu não vou adentrar necessariamente em todo o mérito da história, eu quero que vocês entendam a premissa, né? Para não estragar a experiência de vocês. Eu sei que existem resenhas muito longas e profundas, mas, enfim. E aí a segunda parte vai falar o porquê que Titikov era daquele jeito. Ele foi abandonado pelo pai dele, né? Foi deixado ali, não me recordo se com uma avó, com uma tia, não sei. E ele fica ali, né? E ele, caramba, eu fui abandonado pelo meu pai. E ele começa a sentir um sentimento de: eu preciso sair dessa condição miserável que eu estou. Eu preciso juntar dinheiro. E a gente vai vendo esse processo dele arrecadar dinheiro, né? Conseguir dinheiro de várias formas. Então, desde muito pequeno, essa era a preocupação dele. Não em se tornar uma pessoa boa, em se tornar uma pessoa moral, com ética, mas em juntar materiais aqui na Terra, ter dinheiro, né? E a gente vai vendo esse processo, né? Ele vai se envolvendo com várias práticas, ele se torna um funcionário público, só que ele começa a perceber que não rende muito, ele é extremamente corrupto, boa parte ali dos personagens são corruptos, então vai mostrando o encontro dessas pessoas e os desencontros também, e a gente vai entendendo que, na verdade, as almas mortas não é aquelas que ele tá comprando, as almas mortas são todos esses personagens, porque eles deixaram de se preocupar com o que realmente importava, o que realmente importa numa vida humana, né? Para quem é cristão, a salvação, por exemplo, e aí a gente retoma aquela ideia, né, de que o Nikolai Gogol, ele queria propagar a religião e a salvação, de que as pessoas precisavam salvar as suas almas, e para além disso, de almas corruptas, de almas imorais, mas você tem se preocupado em cuidar da sua alma, em cuidar da sua saúde mental, em se preocupar com coisas que são para além das materiais, que são imateriais, né, que ficam ali guardadas dentro de cada um de nós. Então é um livro que vai te entregar suspense ali, vai te entregar um panorama da sociedade russa,
vai te entregar personagens curiosos, vai te entregar aí um ensinamento que, olha, caro, um ensinamento caro. Olha para a sociedade atual. Quantas pessoas estão realmente preocupadas com a sua alma, com o seu interno? Quantas estão mais preocupadas em parecer do que realmente ser? No meio de tantas pessoas desonestas, corruptas, que são facilmente vendidas, vendem suas almas ou almas de terceiros, o livro te questiona quem realmente está vivo moralmente. Quem é capaz de, em tempos difíceis e mesmo na pobreza, mesmo quando todo mundo te oferece dinheiro, quem realmente está disposto a proteger a sua moral, a sua ética? Quem não é uma pessoa facilmente comprável, digamos assim. Então, esse é o maior ensinamento do livro. Então, essa foi a resenha do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha convencido vocês a ler. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal para a gente aprender juntos os ensinamentos de tantos livros bons que tem por aí.